O palhaço que fez o mundo girar ao contrário. Que nem o Superman do filme de 1978. Só que no filme o Superman fazia o tempo voltar. Esse aí não. Ele só mostrou que o palhaço pode ser o que fala mais sério, que o gordinho pode ser o que mais se prepara quando quer realmente algo, e o que mais tem pode ser o que menos tem a perder, porque toda a dignidade já foi tirada pelo próprio público que enriqueceu ele. E o que é tomar um soco a cada round de um campeão mundial? Vamos conhecer essa história aí, que é muito legal, e vamos ver o que aconteceu no final. Vem comigo, cambada! I'ma make you like that. Like that. Eu particularmente não sou fã do estilo de humor do Whindersson, e eu não quero parecer que eu tenho um refino humorístico ou menos popular do que a proposta do humor do próprio Whindersson Nunes. Simplesmente não é algo que me agrada, não é algo que faz eu rir, apesar que das 200 piadas que me apresentaram dele, tem umas 10 ali, 10, 15 que realmente eu ri, que não tem como não rir. Mas a parte exagerada dele para apresentar a coisa não me agrada. E se feminilizando, rebolando, uma coisa que nunca me soou com bom tom para mim. Nada preconceito, cada um faz o que quer, mas tu vê que aquilo ali é ser forçado pro cara rir, não me agrada. Mas o Whindersson Nunes lutador, o Whindersson Nunes competidor é completamente diferente. Não tem como não respeitar. E me causa hoje uma excelente impressão. Hoje, num mundo onde fica difícil criar realmente alguma coisa, o Whindersson Nunes, no meu ponto de vista, abrasileirou mais um ponto, tipo Flow Podcast, é o Joe Rogan Experience. E o Whindersson Nunes criou o stand-up, mas realmente abrasileirado. Ele não pegou as piadas, a maneira de contar e botou num anfiteatro. Ele criou o stand-up pra tu ver no teu Samsung, embaixo da sombra da árvore, dele filmando, dando risada dentro de uma caixa d'água. Ele fez a coisa pra grande massa brasileira. O que eu tô falando, o que tem a ver com luta? Que é a ideia do canal. Calma que a gente tá chegando aí. Não gostar do humor do Whindersson Nunes é um direito que eu tenho, é gosto. Mas não dizer que ele é 100% genuinamente ele mesmo, aí eu vou estar sendo injusto. Então eu vou começar a me posicionar nesse programa pela linha de uma pergunta que um dos meus melhores amigos me fez uma época. A época em que estava rolando aí o desafio Whindersson Nunes e Popó Freitas. Ele falou pra mim, cara, tu não fica pirado, tu lutou a vida inteira levando soco na cara e chute e tudo mais. Não fica de cara que chega um cara que é do humor, que nem atleta é, e vai fazer uma luta de milhões. Não fica brabo com isso. E eu, na hora, eu não soube responder. Eu tive que parar, vir pra casa e ficar pensando, para no outro dia responder. Nesse dia eu comecei a ponderar sobre o assunto. E não vou esconder que, inicialmente, eu realmente vi com maus olhos. E aí eu fui estudar o caso. Depois eu, chegando em casa, eu fui ver qual era a real condição do espetáculo e comecei a olhar com olhos um pouco melhores. Fui me aprofundar no assunto, como tem que ser, para tu conseguir elaborar qualquer crítica. E eu vi que o palhaço queria realmente se testar. E o palhaço tem o maior poder que alguém pode ter nas mãos hoje, que é o poder da mídia. E essa escolha dele trouxe um teste real, mesmo que esse teste tenha ali se concentrado em usar talvez 10% do poder de nocaute. Mas a grande verdade é que quem tem a ciência, a compreensão precisa disso é 0,001% da população brasileira. A grande massa conseguiu ali o que queria, entretenimento. A grande massa não quer entender da luta específica técnica em si, como não quer saber nem das nuances técnicas de uma música. A grande massa quer entretenimento e uísque e água de coco tanto faz. Então eu já posso dizer que além de tudo, além de reinventar o stand-up para a grande massa, o Whindersson Nunes em certa parte também, sendo um dos principais e sendo o principal responsável pelo Fight Music, reinventou uma maneira brasileira e atual de fazer o telecat, o WWE americano.
onde tu pega as pessoas que não são lutadores e botam eles para fazerem lutas pré-programadas, a princípio, ou com bastante coisa para dar errado. Que fórmula melhor do que essa para ganhar mídia? Pessoas famosas saindo no soco, no supapo. Não é luta para lutador, é luta para qualquer um se identificar. Essa parte, realmente essa parte magoou um pouco o profissional da luta. Mas a mídia está em cima da gente agora. Mas vamos por parte para a gente conseguir entender melhor. O Whindersson Nunes chama Acelino de Freitas Popó. Campeão em 2003, se eu não me engano. Pô, agora não me peçam números precisos sempre, porque eu já falei, são 20 anos levando soco na cabeça. Mas eu sei que ele foi campeão há 20 anos atrás, foi isso mesmo, em 2003, na categoria 63 quilos. Bem tudo agora. E chamou o Popó, grande campeão brasileiro, para mostrar que ele não só investiu nele mesmo, mas que ele acredita no que ele investiu. E ele investiu algo que o dinheiro não compra, ajuda muito a ter, que é o tempo. E o Whindersson Nunes realmente treinou, mostrou dedicação, e tanto na mudança de expressão, tanto física quanto postural dele, para quem conhece e acompanha sabe que ali teve treino. E nesse caso em específico, sim, ali foi pura, única e exclusivamente vontade de lutar. Da mais pura, sincera e genuína, como o seu palhaço é, 100% genuíno. Por que parece que eu tô rasgando uma seda pro Whindersson Nunes? É para ganhar like da galera, viu? Não, se for, que bom, que ótimo, tô aqui para isso agora. Mas a minha ideia é dizer que ele tratou com o devido e merecido respeito que a luta tem que ter. E digo isso com maior respeito até do que eu muitas vezes tratei. Eu que já subi algumas vezes para lutar na empolgação sem treinar. Ele treinou. Aí a gente entra na ideia da mídia moderna, do poder da mídia moderna. E hoje o poder é medido mais do que por dinheiro, ele é medido por seguidor nas redes sociais. E o nosso campeão de boxe foi campeão há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás a gente mal tinha internet no Brasil. Muito menos todas essas linhas de redes sociais. Eu sempre falo que brasileiro gosta de campeão, mas pô, é um campeão de 20 anos atrás. A gente não tem essa cultura saudosa esportiva de, pô, foi nosso campeão, nos representou com tanta força. Infelizmente. Popó então ganhou 3 milhões nesse desafio, 3 milhões de seguidores. Para seguir a vida simples do Popó, uma vida bem legal até, ó, onde eu consigo acompanhar. Até não sou um seguidor dele atualmente, mas o pouco que eu vejo ali, que passa por mim pelas histórias, acho bem um cara bem legal, bem gente boa de ver. E o Popó é um ser humano normal, mas ele é um ser humano normal, com as vaidades de uma pessoa normal, com uma única diferença: ele já esteve no topo do mundo. E ele esteve no topo do mundo no esporte de combate. Então a gente tem um cara que já não está mais em idade competitiva, voltando com toda a força que pode à mídia, fazendo aquilo que ele sabe fazer, lutar. E ele fez mais do que certo. Ele quer fazer o quê? Ele quer se manter. Para um lutador se manter, ele tem que lutar. Ah, mas ele não está mais na idade. Sempre tem um jeito. Então, aí começou a nossa brincadeira. Só que tem um problema aí. A gente tem que ver por um parâmetro mais alegórico. O Whindersson Nunes levantou a lona, abriu o circo, respeitosamente abriu a porta do circo e chamou o campeão. O campeão entrou, mas desconhecendo a mídia como funciona hoje, e de alguma maneira não sendo um cara tão astuto na internet quanto o Whindersson Nunes, quando ele entrou, ele deixou a porta aberta. Deixou a porta aberta quando desafiou o José Aldo, que a recém tinha se aposentado e não era o momento para fazer aquilo ali. José Aldo ainda com mágoas referentes, acredito eu, da maneira que ele se aposentou, por ter saído com uma derrota do UFC, mas foi contra um Wesley que simplesmente cancelou o jogo do Aldo. Provavelmente tenha se sentido desafiado. Como cada um se jogou para um lado, o Popó falou: acho que com o Aldo dá, hein? Vou meter a bronca com esse cara. E Aldo falou: amigo, não dá, ele tá velho, ele tá gordo, barrigudo. Ele usou o argumento que todos os outros imbecis viram, da forma do Aldo. O Aldo não foi um imbecil, o Aldo estava no direito dele. Mas
falou aquilo que todo mundo viu, mas ninguém entendeu qual era o contexto. Popó não conseguiu nocautear o Whindersson Nunes. Aí a porta ficou escancarada. Aldo, no total direito e numa posição correta, não aceitou o desafio porque não era o momento dele. Pelo contrário, ainda foi se testar em outras lutas mais cabíveis para ele naquele momento. E ele viu que provavelmente o pugilismo não seja o mundo dele. Mas então surgiu uma luta pro Popó com o Pelé Landi. Aí entra o conhecimento daqueles que eu falei 0,01% que realmente gostam de luta, amam a luta e vivem ela. Só é esse público que conhece Pelé Landi. Ninguém sabe que o Pelé Landi foi um cara que fez meia hora de soco sem parar com Chuck Liddell no IVC. E IVC não era vale tudo, não era MMA não, pessoal, era vale tudo. Era sem luva, era cotovelo, era cabeçada. Cabeçada, galera, valia tudo. E o Pelé Landi segurou a bronca do senhor Chuck Liddell com 100 quilos com as unhas. Então, Pelé Landi não é brinquedo não. Pelé Landi tem a história dele. Mas é história. A gente tem uma vida útil. Por que vocês acham que eu estou sentado aqui hoje e não estou tentando fechar uma luta? Porque hoje eu tenho que escolher a dedo o que eu vou fazer. E uma coisa que eu tenho que voltar a falar aqui é o poder de nocaute, encaixe de mão que tem um verdadeiro pugilista. E quando eu falo verdadeiro pugilista, eu acho que o cara ser campeão mundial 4 vezes pode ser uma boa referência para um verdadeiro pugilista. Então, pessoal, é muito específico o talento e o dinamismo que tem que ter um pugilista profissional campeão. É algo fora da curva da compreensão de qualquer pessoa padrão. É como tentar entender o Usain Bolt correndo. Não tem. Se tu tentar correr, tu nunca vai alcançar, porque é aquele cara em especial. E assim é o Popó, mesmo velho e mesmo barrigudo. É diferente. E a prova dessa diferença foi aí, quando o Pelé Landi, aquela pedreira dos anos 90, caiu com um soco só. Tá bom, se consertou. Todo mundo compreendeu agora de que ele foi amigo de Whindersson Nunes. E com toda razão. Mas hype é hype e a galera tá no hype. Então me apareceu quem? Um dos maiores mistérios da mídia brasileira para mim. Que é um lugar bem peculiar, né? Apareceu esse músico que fez uma música que nem é boa, mas ficou famosa há 15 anos atrás. E o cara vive desse hype até hoje. Vai no apartamento com o Will Smith, conhece o Chris Brown, tem tênis especial que nem o James LeBron tem. É o seu Laudo B, né? Brasil e os seus mistérios da mídia. Vê a porta aberta e entra. Mas ao contrário de Whindersson Nunes, ele falando bobagem, falando só asneira e sem respeito nenhum. E é impossível, mais impossível ainda, as pessoas que realmente conhecem o meio da luta, qualquer outro pugilista, falam assim, cara, ele não vai te bater, ele vai te matar. Eu vou, não vou, não vou mais, eu tenho muito compromisso, eu tô com muito show pra cantar Se o Whisky ou Água de Coco tanto faz. É muita gente querendo ouvir essa minha música. E sim, eu tô ironizando porque eu não conheço, daqui a pouco o cara tem 20 músicas, mas o grande fato é que eu não conheço nenhuma delas. Sai um palhaço do picadeiro da mídia, entra outro, e vou dizer, pior ainda, Bambam. Outro mistério da mídia pra mim. Eu vou ser franco, eu não tenho grandes talentos, eu sou um cara esforçado, mas eu sinceramente me esforço para tentar entender o que o Bambam faz da vida, o que mantém ele em alto giro comercial. Não consigo entender, eu não vejo um talento. Ele é forte, mas o cara não é bodybuilder profissional. O cara não sabe articular um diálogo por completo. Eu não consigo realmente desvendar qual é o mistério Bambam. E esse pra mim é um mistério ainda maior do que o Naldo, pode ter certeza. E eu vou dizer pra vocês, poucos minutos antes de fazer esse programa eu ainda vi o Bambam num podcast, acho que é Samba com Bola, vou falar até o nome, não deveria, mas eu achei deprimente a participação dos entrevistadores ali, dos locutores daquele local, puxando o saco e, não, o Bambam cara... O Bambam não sabe dar Cara, o Bambam não conseguiu derrubar o Léo Stronda parado na frente dele com o queixo pra cima. Eu não sei qual é a tentativa de moral ganha com uma atitude dessas.
O que na verdade a gente sabe, né? Que um cara que começou nesse podcast que eu vi hoje falando: não é por dinheiro, eu tô dentro de um carro que nem tem no Brasil ainda, esse carro aqui custa 1.700.000, não é por dinheiro. Fala durante 1 hora e termina o diálogo falando assim: de fazer negócio eu entendo, de evento eu entendo, bota 1 milhão na minha conta, eu tô lá em cima no outro dia, não tem nem conversa. A gente sabe que é o mesmo circo armado, da mesma maneira que Naldo armou. O momento é ótimo, a mídia abraçou a luta, a grande massa quer ver luta, mas não é de atleta. A grande mídia quer ver a Julie Poca, quer ver o Logan Paul lá nos Estados Unidos e o Whindersson Nunes merecidamente aqui no Brasil. Aos atletas eu acredito que a gente tem que apreciar e surfar essa onda no momento, mesmo que a nossa prancha não seja tão boa quanto dos youtubers. Talvez a minha fique agora, que eu tô tentando. Mas respeitar quem trata com respeito o nosso esporte, que é o caso desse nosso querido palhaço aí, o Whindersson Nunes. Todas as vezes que eu me direcionei a ele como palhaço nesse programa, não foi em nenhum momento de maneira pejorativa, porque ele, da maneira genuína que é, nem ele se vê na palavra palhaço como maneira pejorativa. Toda a sorte do mundo para esse cara, que ele compita bastante, merece estar competindo, merece o respeito de quem é da luta, porque ele respeita a luta. Espero que a luta abrace o Whindersson Nunes como ele fez a luta ser abraçada pela grande massa. E bem-vindo a todos que quiserem chegar da mesma maneira, entendendo que não é um circo. E saber quando o nosso querido campeão, Acilino Popó Freitas, vai fechar a porta do circo para parar de entrar esses palhaços que estão achando que a luta é circo. Não é circo não, galera. Galera, não esquece do like. Tem que pedir, eu sei que é xarope isso, mas dá-lhe o like. Compartilha quem for da cambada. Obrigado demais pela disposição, pela atenção de todos. Abração. Valeu demais.